Fala, Doc. Doc, vamos lá. Eu quero te apresentar essa discussão de caso clínico, na qual a gente vai discorrer a respeito de fechamento de diastema. É um tema extremamente relevante, é um tema que envolve um planejamento que muita gente erra, muita gente comete alguns equívocos que vão gerar dentes muito largos ou dente muito pequeno, então vai ficar uma estética desfavorável. Então eu vou ensinar para vocês como é que eu avalio, como é que eu planejo os casos, por exemplo, até uma consultoria comigo, uma mentoria comigo de discussão de caso clínico. Então presta bem atenção, vamos que vamos. Doc, em primeiro lugar, esse aqui é um paciente, ó, nós temos, você precisa entender alguns detalhes do histórico dele, tá? Então ele possui restaurações aqui antigas, né? Vou aproximar aqui essas fotos. Então possui restaurações antigas aqui anteriores, principalmente nesses centrais. Na verdade, os outros não têm restauração, a não ser cervical, nessa região aqui. Possui um mapeamento inferior. E qual que é o ponto-chave com relação ao planejamento? O ponto-chave é que esse paciente ele tem dentes desgastados aqui nos centrais. E esse desgaste ele está levando, né, é um processo gradativo, no qual se você simplesmente aumenta aqui, ele vai continuar desgastando com resina composta. Então vai deixar de desgastar a porcelana, o dente natural, para desgastar a resina. Inclusive ele já tinha uma resina também e esse espaço aqui abriu, né? Olha só, aqui essa visão, então ele já tinha aqui um diastema e acabou abrindo mais. O fato é que não é, e aí é onde você precisa observar com detalhes, aí é onde vem o diferencial de quem sabe fazer planejamento e quem não sabe. Não é essa área aqui, ó, manchamento nessa área e essa área aqui não é o mais importante. O principal é você perceber que tanto central quanto lateral quanto canino, eles estão praticamente na mesma altura. Isso significa que o canino ele foi desgastado. Então, esse paciente, estamos de frente de um paciente que tem algum grau de bruxismo, tá? E aí é onde mora o perigo, por quê? Se você não entende isso e as consequências dessa informação, você vai ter fraturas recorrentes. Então, você vai ter caso em que você aumenta exclusivamente aqui o central, e aí o paciente ou fecha só esse espaço aqui, ó, e com o passar do tempo esse canino vai desgastando ainda mais, o lateral vai desgastar, o central desgasta ainda mais. Então, você precisa entender que em situação em que nós temos o canino desgastado, nós precisamos ficar atentos e repor a guia canina, ok? Um outro detalhe também que você pode observar, aqui já foi coberto, mas esse paciente tem múltiplas restaurações de lesão cervical não cariosa. Isso também é um indício de quem tem bruxismo e de quem tem desgaste da guia canina. Então, vai precisar repor essa guia em primeiro lugar, ok? Então, a gente vai repor essa guia. Então, no mínimo aqui, nesse caso, nós faríamos ou trabalharíamos com 6 elementos. Aumentando o canino. Ao aumentar canino, ele vai ficar vampiresco, não pode. Então, aí sim, nós aumentamos centrais também. É muito comum, então, em fechamento de diastema, nós fazermos o fechamento de diastema, né? Aumentando os centrais, então aumenta a central, aumenta levemente aqui o lateral, em torno de meio milímetro aqui de diferença do central para o lateral, e também, obviamente, o canino pela recuperação da guia. A altura do canino, ela não é definida pela altura estética necessariamente, mas principalmente pela altura funcional. O que isso significa? Que no movimento de lateralidade, tá? No movimento de lateralidade, esse paciente ele precisa desocluir todos os demais dentes. Então, no movimento de lateralidade, esse paciente precisa desocluir os demais dentes, particularmente aqui pré-molares também, ok? Ao remover a resina composta, agora a gente se dá conta do tamanho do diastema que temos e fica aquela dúvida, será que vai ficar bom? Toda vez que você tiver dúvidas com relação a um diastema como esse, é importante você entender que todo fechamento de diastema
ele é importante que a altura esteja equivalente, ou a altura esteja coerente também. Então, envolver fechamento de diastema significa você envolver uma proporção ao dente, ou devolver uma proporção ao dente. Então, é muito comum você precisar ou de gengivoplastia ou de aumentos incisais. Então, fechamento de diastema, analise sempre a necessidade de fazer aumento incisal, por aumento incisal, ou aumento cervical, tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos uma recuperação estética, tá? Estética desse sorriso. Então, beleza, nesse caso vamos aumentar aqui a incisal, porque vimos que estava desgastado. Removemos toda a resina composta, mas observe que não houve um desgaste exagerado aí da face vestibular. Então, o que houve foi uma remoção mesmo da resina que havia. Então, foi utilizada uma broca diamantada, em pouca quantidade, mas o principal foi uma broca multilaminada, tá certo? Removemos tudo e percebemos aqui esse diastema. É um diastema muito grande para você estar fechando a mão livre. Quando eu digo a mão livre, é sem algum recurso, que seja enceramento diagnóstico ou através, com a muralha de silicone, né? Ou através de uma tira de poliéster. Nesse caso, eu utilizei a tira de poliéster, vou mostrar para vocês aqui. Outro ponto importante é que nós temos uma gengiva extremamente, né, com riscos aí de inflamação gengival. Precisaríamos retrair essa gengiva para devolver ali a posição mediana aqui da linha média, que estava errada, né? Você percebe pela quantidade de excesso aqui de resina que tinha nessa área. Então, a gente precisou isolar o caso. Ao isolar, nós temos aqui uma liberdade de trabalhar com muito mais tranquilidade. Temos aqui isolado com o grampo B4, um grampo fantástico para esse tipo de situação. E basicamente as outras áreas aqui eu iria fazer apenas um aumento sisal. Então não vou trabalhar a cervical, por isso não estou trabalhando muito bem aqui a cervical dessas áreas. Quero apenas um recontorno cosmético, tá? Desses dois dentes, né? Lateral e o canino, particularmente ali a canina ali. Então, legal. Meu principal detalhamento aqui vai ser na borda incisal, vai ser no fechamento desse diastema. Fiz aqui utilizando uma tira de poliéster. A resina, todo mundo pergunta, né? Nesse caso aqui eu utilizei a CE. CE é uma resina levemente leitosa da marca Tokuyama Palfic. Então é uma resina muito boa para essa camada, possui resistência e o principal dela, ela é uma resina translúcida, né? Levemente translúcida aí. Então eu utilizei ela e não a trans completamente, porque é um caso que eu quero deixar extremamente natural e naturalmente não há uma translucidez muito evidente. Apesar que você vai ver que eu vou deixar, mas não há um excesso de translucidez aqui nessa área. Então, utilizar uma concha palatina intermediária, desculpa, com uma translucidez intermediária, foi a minha escolha aqui. Poderia usar também um esmalte qualquer, sem problema nenhum, né? Um esmalte, desde que a resina composta seja uma resina, né, que tenha resistência. Em seguida, eu vou trabalhar aqui nesse caso a confecção de mamelos e a confecção de dentina, tá? Então, desculpa, dentina, mamelos e por fim um esmalte. Esse foi o resultado final, tá? Então, você vê algum grau de translucidez, vê algum grau de translucidez, tá? Mais suave, discreto, como eu gosto de fazer nos meus carros. Já o lateral e o canino, eu trabalhei com a resina Omnichroma, que é uma resina também Palfic Tokuyama, na qual nós temos a mimetização ideal, completa, adequada do dente, do substrato. Então, eu copio a cor do substrato, que o paciente não queria dentes mais claros, ele queria bem natural, então eu acabei utilizando ele e também aqui nessa região mediana, tá? Então, do terço médio para incisal, foi utilizado a Omnichroma e aqui uma resina OA1 como dentina e como esmalte a resina MW, ok? Esse foi o resultado de um lado, do outro, e é isso. Olha o resultado final. Então, tivemos um completo fechamento de diastema, respeitando aqui
o perfil de emergência, que é extremamente importante. Além disso, respeitamos também essa área de papila, deve ter papila aí, então não é uma área que eu vou colocar resina composta, que eu vou me preocupar nesse momento. Basicamente, eu vou pedir para o paciente fazer higienização e manutenções regulares para que nós tenhamos saúde gengival. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que, em resumo agora, nós temos que aprender a planejar o caso. Então, alguns parâmetros aqui eu já te expliquei, eu acabei passando, mas é importante que você tenha, em diferentes situações clínicas, um parâmetro estético a seguir, um planejamento para você seguir. E para isso é fundamental você ter acesso, por exemplo, ao Atlas Facetas em Resina, que é uma plataforma digital na qual nós temos aulas de oclusão, adesão, resina composta, proporção dental, planejamento estético e funcional, toda a área. Ele é um livro, né? Ele é um livro e que tem uma discussão do próprio livro dentro dele. Então tem dezenas de aulas na qual eu estou discutindo item por item do próprio livro digital, tá? Então, além disso, eu vou falar de marketing, eu vou falar de investimentos, eu vou falar de na boca do paciente, né, como que faz cada caso. Eu vou mostrar para vocês também protocolo de acabamento, polimento, renatomizações, pigmentos, corantes. Vou fazer também um pré-molar ali em boca para mostrar passo a passo como reconstruir esse pré-molar. Então, todos os detalhes, como acertar ali, todos os detalhes eu vou estar mostrando obviamente para vocês, né? Sem pular absolutamente nada. Vou mostrar também alguns investimentos que é importante que eventualmente vocês conheçam e façam. E é isso aí. Além disso, para você que já trabalha com resina composta, já faz, mas precisa eventualmente de melhorar o seu entendimento de resina composta ou detalhamento de acabamento de polimento, por exemplo, ou de dente escurecido, eventualmente você não precise, né, de tanta informação como a que tem no Atlas. Você vai precisar de informação sim, mas detalhes mais pontuais, algo mais assertivo, mais direto ao ponto. Sendo assim, para você, a consultoria ela vai ser o melhor caminho para você. Porque eu vou entender qual é a sua necessidade atual. Eventualmente você já faz resina, você já fez cursos, você gastar aí alguns R$ 1.000, né, para poder fazer 3 dias de curso, pode ser que não tenha um aproveitamento tão grande. Então, o que você vai precisar, muitas vezes, não é nem mais de mão, é de entendimento, conhecimento de alguns detalhes importantes. Então, nesse caso, a gente vai passar para vocês, eu vou passar para você a sua necessidade real baseada na sua dificuldade. E, além disso, nós temos a mentoria clínica, na qual eu vou tratar com você especificamente o caso que você tem para fazer. Então, digamos que você tenha um caso de múltiplos diastemas, está perdido, não sabe como desenvolver esse planejamento. Então, eu vou traçar esse planejamento junto com você. Gostou? Curtiu? É isso aí. Peço que você siga minhas redes sociais, peço que você me acompanhe no Instagram, né? DR Glauco Menezes, e também, obviamente, me siga aqui nesse canal, que eu vou estar colocando vários vídeos a respeito, principalmente de planejamento estético funcional com casos diferentes, no qual tenho certeza que você vai se identificar. Forte abraço, Doc, comente aqui embaixo que caso você gostaria de ver.